Olá a todos, vou falar um pouco sobre o tema dessa semana, a questão da unção de Deus, do conhecimento de Deus, como nós temos que aplicar isso para nós que estamos nesse grupo, falando sobre pregação, querendo ser pregadores, comunicadores do Evangelho. Bem, em primeiro lugar, quero colocar que existe pregador, pregação e unção. O pregador, não estamos falando aqui com membros normais de igreja, estamos falando com pessoas que se sentem chamadas para isso. Então, o pregador é aquele que tem um chamado. É um chamado para comunicar o Evangelho de uma forma eficiente. Comunicar o Evangelho, como diz Bruno, como ele lê lá em 1 Coríntios, no poder de Deus. Dar aula é uma coisa, ensinar a Bíblia é outra, ter uma leitura devocional é outra. Pregar o Evangelho precisa ter chamado e poder de Deus. Atos capítulo 6, verso 4, diz assim: enquanto a nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A oração e o ministério da palavra. Por que oração? O pregador, ele tem que ter unção. E o que é unção? Unção é dar liberdade ao Espírito Santo. Unção é agir livremente debaixo da atuação do Espírito. O pregador, ele tem que orar antes de pregar, durante aquela semana. O pregador, ele tem que orar no momento que vai pregar. O pregador, ele tem que orar depois que ele prega. E por que isso? Porque nós precisamos, melhor dizendo, nós dependemos do Espírito Santo. Como o Bruno citou aí, o Jonathan Edwards, George Whitefield, e outros grandes pregadores, se hoje você lê o sermão deles de forma humana, você vai olhar e vai falar, nossa, são sermões simples. Mas aqueles homens estavam tão cheios da dependência do Espírito Santo, eles estavam tão cheios de oração, que a mensagem deles foi inserida, o que eles tinham que pregar. O Espírito Santo quebrantou os corações que iriam ouvi-los e preparou, o momento, o local certo, o dia certo. O Espírito Santo criou o ambiente para que aquela mensagem, apesar de simples, fosse extremamente eficiente. Então é impossível. Um homem que quer ser o pregador do Evangelho, ele tem que ser um homem de oração. Ele tem que ser um homem que tem intimidade com Deus. Ele tem que ser aquele homem que, ao pregar, ele fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com a tua igreja? Senhor, o que o Senhor está me direcionando para falar com a tua igreja? O pregador não é aquele que simplesmente abre a Bíblia da maneira que quer, do jeito que quer. Não. Se você quer um ministério eficiente de pregação, você tem que fazer como os apóstolos fizeram. Tem que fazer como eles fizeram. Em primeiro lugar, se coloque em oração. Se coloque quebrantado. E em segundo lugar, estude o máximo que você puder. Nós vivemos num contexto de Brasil. Nós, eu, você e todos. Nós temos o hábito de ler pouco. Fomos na escola pouco incentivados a ler. Inclusive tem estatísticas que provam que comprovam que 80% dos cristãos leem sua Bíblia em casa, de forma regrada, ou seja, a maioria, 80% não lê a Bíblia, apenas 20% lê sua Bíblia em casa. Então, aquele que se sente a pregar, se sente chamado para pregar, ele tem que estudar, ele tem que ser dedicado. João Calvino, teólogo, ele tem uma frase em latim que ele fala: orar et labutar, significa orar e trabalhar.
que ele quer dizer com trabalho? Estudo sistemático das Escrituras. Isso é para todo mundo? Não. Isso eu estou falando com pessoas que querem ser pregadores. Se você quer ser um pregador, você tem que estudar. E para isso é para quê? Para você dar uma grande demonstração filosófica de conhecimento? Não. Você tem que estudar o máximo que você puder. Para que na hora que o Espírito Santo for te usar, ele possa te usar para trazer um sermão tanto esclarecedor na interpretação da palavra, mas também que ele venha usar você e o teu intelecto de maneira que a mensagem possa ser clara para os corações. Não adianta um sermão ser acadêmico. Ele precisa estar mergulhado em oração e em unção. O George Whitefield, que eu citei aqui, ele praticava um devocional diário. Ele acordava às 4 da manhã. E ele passava 4 horas em oração e estudo bíblico, de joelhos. Oração e estudo bíblico. Como diz o texto aqui de Atos, nós que queremos ser pregadores não podemos separar. O que eu devo fazer? Eu devo orar mais ou devo estudar mais? É a mesma coisa de você perguntar a um pássaro: qual é a asa mais importante? A da direita ou a da esquerda? O que é mais importante, oração ou estudo da Bíblia? Tem que haver essa unidade. Tem que haver essa unidade. Né? No tempo dos apóstolos, se a gente fosse comparar esse tempo, a gente vai cometer um erro, porque naquele tempo não havia imprensa, né? Não havia livros com facilidade, acesso aos livros. E hoje nós temos materiais e ferramentas para que ao pregar a palavra, nós possamos fazer a palavra clara aos corações. Mas o pregador, ele depende, sabe? Que Deus te coloque no momento certo, na hora certa e com o sermão certo, para que quando você pregar, seja eficiente para o reino de Deus. Né? Mais uma vez, né, citando George Whitefield, porque ele é um marco como pregador, e ele fala que perguntaram a ele se poderiam gravar, escrever os sermões dele. Ele tem mais de 10 mil sermões catalogados. Se eu não me engano, são 6 mil catalogados e no total dá 10 mil de outros que não foram catalogados. E perguntaram para ele: podemos registrar os seus sermões? Ele falou: bem, a palavra vocês podem registrar, mas os relâmpagos e os trovões eu acho que vocês não vão conseguir captar. Então o pregador é esse, que depende de conhecimento e da unção, para que quando você suba no púlpito, você possa trovejar a palavra de Deus. Para que as pessoas que vão te ouvir, que elas tenham a noção, a impressão que você saiu do trono de Deus e subiu no púlpito da sua igreja. Você precisa ter uma vida permeada de estudo bíblico sério e de oração. Não dá para desvencilhar os dois. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, que nós temos que ter uma lógica pegando fogo. Nós temos que ter um raciocínio eloquente. E nós devemos ter uma teologia em chamas. Todas essas representações do fogo representam o Espírito de Deus. Devemos ter, sim, usar nosso raciocínio e intelecto, mas buscar o poder de Deus, porque senão nossa pregação não vai ser eficiente. Bom, essa é a minha contribuição que eu deixo para vocês. Até mais.